gostaria de compor uma mesa inicial e depois vem a fala do professor Gouveia. Tudo bem? Professora Eulália, por favor. A professora Eulália está representando o DESH, o Departamento de Educação. Professora Kelly. A professora Cláudia Martinez, representando a Pró-Reitoria de Extensão. Tudo bem? Acho que poderiam falar pela ordem de chamada e depois... Eu sou ótima em cerimonial, gente, vocês perceberam? Eu sou graciosa como uma aeromoça quando eu faço essas coisas, né? E você está ali tentando não tropeçar, tá? Com licença. Boa noite a todos e a todas. Em nome do Departamento de Ciências Humanas e Educação, eu venho dar boas-vindas e, primeiramente, claro, parabenizar por todo esse trabalho coletivo desenvolvido pelo nosso departamento, representado aqui pela professora Tereza e por todos esses outros professores e outros profissionais que estiveram aqui no período da tarde. E, para mim, não estava aqui na UFSCar, em Sorocaba, enquanto professora no início do projeto, mas cheguei aqui no seu andamento e ainda pude verificar todo o empenho, todas as ações e toda a motivação que esse projeto trouxe para o nosso campus. Então, eu venho coroar essa finalização com esse lançamento do livro, que acaba materializando e eternizando toda essa produção, deixando para outros nossos alunos, comunidade e professores a marca desse projeto. Então, desejo depois uma boa palestra com o professor Gouveia, que também tenho muito interesse em ouvi-lo, e aí passo a palavra para a professora Kelly primeiro. Boa noite e as boas-vindas ao UFSCar, em nome do Centro de Ciências Humanas e Biológicas. Eu acho que esse projeto de extensão, como tantos outros, é uma marca importante para a cidade, para a região, mas esse projeto ele também tem uma característica que foi um projeto que teve uma abrangência, na verdade, nacional, parte aqui de Sorocaba, mas com uma abrangência em todo o território nacional, e isso faz com que também a universidade ela cumpra o seu papel social de trabalhar também por meio da extensão, trabalhar no território, no seu território próximo, mas no caso desse projeto teve um alcance muito mais amplo. Eu acho que o detalhamento do projeto a gente pode perceber e ver e constatar pelas publicações, pelos livros, pelos cadernos. E aí eu gostaria de não me alongar para poder dar mais tempo para a professora Cláudia, nossa pró-reitora de extensão, falar um pouquinho sobre a extensão também na UFSCar. Boa noite a todos e a todas. Com imensa satisfação que eu aceitei o convite formulado inicialmente pela professora Tereza e por toda a equipe do projeto, para estar nesse momento, é um momento extremamente importante para nós da extensão, onde nós temos então o lançamento de um produto, algo escrito, registrado, em duas formas, uma forma mais acadêmica, uma forma um pouco mais rápida, de mais acesso para toda a população, tanto para a população acadêmica como para a população em geral. Isso para nós, da Pró-Reitoria, é motivo de orgulho. Motivo de orgulho porque nós vemos uma universidade comprometida socialmente com aquilo que ela produz, com aquilo que ela faz. Além disso, faz de uma forma bastante interessante, porque envolve parceiros externos e envolve a própria comunidade interna. Fica muito evidente nesse projeto o envolvimento de estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, ex-alunos da própria professora e de outras pessoas que compõem a equipe. Então, dessa forma, eu cito, que até comentei com o representante da Secretaria de Governo, a riqueza
que é essa proposta e como nós, da extensão, podemos usá-la, inclusive, como modelo para muitos outros projetos. Particularmente, porque além de todo esse processo que eu já disse a vocês, que produz conhecimento, envolve estudantes e dissemina, faz isso de acordo com as políticas públicas e isso reforça e potencializa a transformação social. É assim que eu fiz a leitura desse primeiro material, desse projeto. Eu pedi à professora Tereza a oportunidade de falar um pouquinho sobre a extensão na universidade, porque são poucos os espaços que a gente tem hoje em dia, diante de tantas atividades administrativas, poder fazer uma fala um pouco mais acadêmica, um pouco mais de conceitos, daquilo que a gente acredita hoje ser extensão na universidade, né? Acho que esses espaços têm que ser aproveitados dessa forma. Então, peço licença a vocês para retomar um pouquinho a história da extensão na Universidade Federal de São Carlos. Essa história, que eu me apropriei há pouco tempo também, particularmente pude me aprofundar quando passei a ser pró-reitora nesse momento, ela quando inicia, na verdade, a própria universidade. Uma universidade que nasce, né, particularmente no cenário, vamos dizer, político e social, na década de 70, é uma universidade comprometida com transformação. Certamente é comprometida com transformação. Se a gente for pensar o momento político em que nós vivíamos quando nasce a Universidade Federal de São Carlos. E nesse momento, assim como no cenário nacional, as universidades têm a extensão nascendo de uma forma não exatamente como ela é hoje, né? Nós temos, do ponto de vista histórico, né, uma transformação do conceito de extensão, certamente influenciada pelo modelo inglês e europeu e também pelo modelo norte-americano. Então, as universidades, e São Carlos não é diferente, a Universidade Federal de São Carlos não é diferente, ela nasce inspirada nesses dois modelos, e nós vamos perceber isso no Brasil de uma forma não exatamente linear. Algumas universidades produzem muito mais um conhecimento e disseminam próximo ao modelo americano, outras mais ao modelo europeu. Efetivamente, o que a gente vê do ponto de vista da evolução histórica é a presença das universidades chegando até o governo e podendo ter repensado o seu papel. Uma universidade que só produz o conhecimento e que só forma, mas não dissemina, ela não cumpre a sua missão na totalidade. A universidade tem, e isso foi muito típico na Universidade Federal de São Carlos, a missão de disseminar e difundir, né, aquilo que ela produz. No primeiro momento, assim como em vários momentos do país, de uma forma talvez um pouco verticalizada, se podemos dizer assim, em que nós detínhamos o conhecimento e procurávamos estender, no sentido muito ruim da palavra, uma perspectiva em que o outro poderia receber um conhecimento que era produzido. Gradativamente, a Universidade Federal de São Carlos, assim como outras universidades do país, passam a repensar a sua prática extensionista. E aí eu queria fazer um parênteses e um destaque especial ao Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas, que teve um papel importante no debate do conceito de extensão. Um debate que trouxe, juntamente, em paralelo com um processo bastante importante de apropriação de conhecimento de outras áreas, né? E aqui eu diria que Paulo Freire tem um papel importantíssimo nesse processo, um repensar a extensão, no sentido de colocar a sociedade como parceira do processo, né? Como aquela que constrói junto, que problematiza junto, que traz o conhecimento, ou seja, um processo de mão dupla, né? de mão dupla, onde o conhecimento produzido é levado para a sociedade e a sociedade se apropria do conhecimento para transformar e trazer outras temáticas, outras problemáticas importantes para nós. Isso aconteceu, então, o que eu estou dizendo para vocês que acontece no cenário nacional, gradativamente é incorporado na universidade. Nossa universidade tem um papel extremamente importante nesse processo, à medida que participa desde o início dessas discussões e traz para dentro da comunidade essas demandas de repensar e de poder ter a sociedade como parceiros desse processo. Bem,
O que a gente tem para dizer para vocês? Que, inicialmente, a universidade não estava estruturada em pró-reitorias, né? À medida em que ela estava estruturada em câmaras, no início da organização da extensão na UFSCar, ela era em câmaras, no início, câmaras de ensino e pesquisa. E, posteriormente, assim como o movimento nacional, a Câmara de Extensão. Quando nasce a Câmara de Extensão, começa-se então a se debruçar e se organizar uma forma de se fazer extensão. E são muitas as propostas, numa universidade bastante diversa, o que nós temos hoje. Gradativamente, os cursos vão assimilando também em sua grade curricular alguns conceitos importantes que podem, né, ajudar a colocar o aluno mais próximo do campo real da prática, mas isso ainda eu diria que é um desafio, né? Nem todos os cursos conseguem fazer isso, alguns mais, outros menos. Esse, inclusive, é um desafio presente no Fórum de Pró-Reitores, que é a questão tanto da flexibilização curricular quanto da acreditação das atividades de extensão. Esse é um trabalho que nós temos nos debruçado enquanto pró-reitores para conseguir avançar um pouco nesse processo. Mas, então, o que a gente percebe hoje na universidade, uma universidade que cresceu muito, né? A nossa universidade hoje tem uma série de cursos de áreas distintas. Recentemente temos até mais um centro nesse próprio campus. Temos mais campi a cada dia, né? Então temos aqui agora, incorporamos o último campus, no campus da Lagoa do Sino. Então isso tudo nos dá uma diversidade e uma oportunidade de produzir, de envolver os estudantes e de disseminar o conhecimento que eu diria que é única, é singular. Como desafio hoje na universidade, do ponto de vista da extensão, nós temos o desafio da articulação, né? O desafio da articulação de áreas. Nós temos conversado muito na Pró-Reitoria de Extensão as grandes possibilidades que nós temos de juntar projetos, vamos dizer assim, né? Juntar projetos de áreas distintas para poder solucionar problemas do campo social, problemas presentes na prática cotidiana das pessoas e, quem sabe, do ponto de vista da própria transformação daquilo que a gente tanto almeja. Eu queria finalizar dizendo que o projeto Mais Telecentro, na nossa visão, é um projeto que atinge essa meta, à medida em que ele envolve as pessoas, envolve o estudante da graduação e da pós e consegue chegar num diálogo tanto com a pessoa que está no cotidiano quanto com as políticas públicas, numa linearidade que, como eu tinha também comentado, não poderia ser diferente que não fosse o formato de redes. Não é uma relação absolutamente verticalizada, é uma relação onde o conhecimento ele é construído, né, lado a lado, dentro daquilo que é possível se fazer no âmbito da universidade. Particularmente, o que eu queria destacar por fim, na leitura que eu fiz, eu preciso confessar que não cheguei até o final do livro, mas eu estou na metade. Estou fazendo isso com muito cuidado, estou fazendo devagar, porque é um projeto que me interessa do ponto de vista conceitual. Eu noto que é um projeto que ele é muito cuidadoso e respeitoso. Por que eu digo isso? Porque pelas diversas propostas que eu observei nessa atividade, a universidade pôde contribuir, né, vamos dizer assim, em cada um das propostas, seja no campo da assistência social, da acessibilidade, do lixo eletrônico, enfim, vocês têm uma série de entradas que vocês puderam respeitar o momento em que a determinada área estava vivendo e contribuir com aquilo que foi possível. Isso fica muito evidente na leitura, isso acho que eu diria, na minha avaliação, é o ponto mais alto do projeto, é o respeito com o momento em que o quadro conceitual que vocês encontraram se encontrava, né? Quer dizer, vocês se depararam com uma situação em cada uma das entradas da acessibilidade, seja ela qual for, e vocês puderam contribuir daquele momento para cima. Sinto que vocês estão de parabéns. Quero mais uma vez registrar que vamos olhar para esse material com muito carinho e desejar finalmente que novos
novas propostas possam chegar, certo? Então, muito obrigada pela atenção e desejo a todos agora uma ótima palestra. Bom, gente, boa noite, é um prazer estar aqui, um prazer estar com os professores há muito tempo, professores há pouco tempo, ex-alunos que agora já estão aí trabalhando na docência e futuros colegas que em breve também estão trabalhando. Queria parabenizar ao grupo, e principalmente a Tereza, pelo trabalho que ela desenvolveu, que esse grupo desenvolveu, da relevância, da importância desse trabalho, e ao mesmo tempo agradecer o convite. Quando a Tereza me convidou, eu falei, você tem certeza? Por quê? Porque na perspectiva que a gente trabalha, que eu particularmente trabalho, tanto na concepção que temos do papel do conhecimento, no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão, eu me fundamento muito no pensamento de Paulo Freire, como a professora Cláudia aqui já mencionou, como uma referência e por aí vai. Isso não significa, obrigatoriamente, que a gente faça uma crítica a todas as propostas de extensão, a todos os projetos. Quem sou eu? Participei aqui na UFSCar de 2 ou 3 e tenho participado em outras universidades públicas de alguns projetos aí ao longo do tempo. O que eu vou tentar trazer aqui para uma conversa, e aí eu gostaria que a gente dialogasse sobre a questão, não ficasse uma situação de formal, de palestrão, porque eu acho que isso dá sono, no fundo, é trazer essa ideia, essa perspectiva geral do papel do conhecimento na sociedade, mais especificamente em relação na relação universidade-sociedade, com o papel do conhecimento produzido, que de uma certa forma a professora Cláudia já até anunciou um pouco essa conversa. Tá bom? Então, volta lá no título um pouquinho. Veja, Paulo Freire tem um livro, quando ele estava no Chile, foi para o exílio, saiu lá em meados dos anos 60, ele foi convidado para dar um curso para técnicos agrícolas. Esses técnicos agrícolas tinham o papel de ensinar os agricultores técnicas para otimizar a produção agrícola e por aí vai. E a formação proposta foi feita por Freire. Então, nesse período, ele produz um livro a partir dessa experiência. E o nome desse livro é justamente Extensão à Comunicação. A ideia aqui de extensão e tanto de comunicação, a gente vai aprofundar um pouco, mas entendo aqui comunicação como diálogo. Tá? E extensão, mais essa perspectiva de levar um conhecimento pronto para. Então, basicamente, a partir dessa obra e da Pedagogia do Oprimido, que são 2 obras centrais na produção freiriana, que a gente organizou um pouco essa conversa. Tá? Volto a repetir, a ideia central é fazer uma reflexão. Evidentemente, não tem nenhum tipo de relação com o projeto aqui, que está hoje, está se concluindo, está produzindo esse texto, não tive nenhuma participação, portanto, é uma discussão mais ampla. Eu estou discutindo propostas de extensão em termos gerais. E nós podemos perceber que há uma relação direta também com o processo de ensino-aprendizagem, nos diferentes níveis e modalidades, inclusive no ensino superior, e como também a perspectiva da pesquisa. Okay? Vamos lá? Então, eu peguei aqui princípios de uma universidade pública, peguei aqui como exemplo, PDI aqui da UFSCar. E fiz alguns destaques. Universidade compromissada com a sociedade. Outro princípio, universidade promotora de valores democráticos e da cidadania. Garantir o livre acesso ao conhecimento, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Ok? Quem já entrou na universidade, inclusive acho que a maioria dos alunos, deve ter tido acesso a esse tipo de discussão e a esse tipo de proposição. O PDI foi uma atividade, vem sendo ao longo do tempo, pelo menos desde 2006 que estou aqui,
uma produção coletiva onde todos os segmentos da universidade participam e entre, né, seus princípios, suas diretrizes, eu destaquei esses aspectos para a nossa reflexão inicial sobre a prática da extensão. Então veja, como síntese, também nesses documentos, nós podemos perceber, acho que eu vou clicar aqui nesse negócio, nós podemos perceber que há uma concepção de excelência acadêmica com uma formação com qualidade social. Veja a ideia de qualidade social. E aí o conceito de qualidade social tem muito a ver também com aquilo que a professora Cláudia há pouco mencionou para a gente, no sentido de você propiciar uma produção do conhecimento que leve à transformação da realidade. Portanto, o eixo, o combustível, a ênfase dessa prática, com certeza, então, é esse processo de produção de um conhecimento que leve à transformação, de um conhecimento crítico. Então, de uma maneira, de uma representação mais sintética, a gente pode dizer que pesquisa, ensino e extensão são indissociáveis e tem como grande perspectiva, né, a produção, construção de um conhecimento comprometido com a formação para a cidadania. Evidentemente que você tem uma formação profissional como um meio, mas o fim é formar essa atuação social crítica, transformadora, podemos dizer até emancipatória. Então, nesse sentido, o que a gente vai estar meio que conversando com vocês... Cadê a Tereza? Quanto tempo, Tereza? Uns 40 minutos? Tá bom. Que concepções de conhecimento fundamentam as práticas de extensão, em termos gerais? Tá? Volto repetindo, estou me referindo especificamente a nenhum projeto ou nenhuma prática em particular. Então, primeiro, vou trazer aqui algo também que a professora Cláudia havia mencionado há pouco, a concepção de extensão a partir do livro Extensão e Comunicação de Freire. Então, na medida em que no termo extensão está implícita a ação de levar, de transmitir, de entregar, de depositar algo em alguém, ressalta nele uma conotação indiscutivelmente mecanicista. Mas a este algo que está sendo levado, transmitido, se impõem as perguntas. Será o ato de conhecer aquele através do qual um sujeito transformado em objeto recebe pacientemente um conteúdo de outro? Pode esse conteúdo, que é conhecimento de, ser tratado como se fosse algo estático? Isso é apenas um recorte para a gente perceber qual a perspectiva de extensão que a obra de Freire nos traz. Veja, Freire, por mais que a gente tenha diferentes abordagens, diferentes perspectivas, foi um autor que, ao longo de todas as suas obras, ele teve uma preocupação com a teoria do conhecimento o tempo inteiro, uma preocupação epistemológica. Então, o tempo inteiro, ele está preocupado com a participação do sujeito, né, no ato de construir o seu próprio conhecimento. Ou seja, ele vê o conhecimento como uma prática libertadora, desde que essa prática seja algo onde o protagonista é o próprio sujeito do conhecimento. Ou seja, aquele sujeito com quem se dialoga, tanto num plano do processo de ensino-aprendizagem escolar, como no espaço não formal, ou mesmo no processo extensionista, né, no sentido que a universidade utiliza. Então, eu trouxe aqui algumas falas que algumas vezes já me deparei em projetos que eu participei, né? E queria refletir com vocês um pouco qual é a concepção de conhecimento presentes nessas falas. Uma delas é essa: a comunidade não entende que o conteúdo que ensinamos vai ser importante para ela. Uma segunda: o projeto deve trabalhar aquilo que vai usar na profissão. É isso que eles querem. Outra: eu conheço a comunidade, eu moro no mesmo bairro, sei que conteúdo o projeto deve trabalhar. Quarta:
Procuro cumprir bem meu papel de professor mediador. Sou muito didático com o conhecimento científico a ser abordado com a comunidade. E por último, sou um professor que gosta de cumprir direitinho todo o planejado. Não fico enrolando com perguntinhas sobre a vida deles. Pessoal, a reflexão que eu quero fazer com vocês é o seguinte: qual é a concepção de conhecimento ou de processo de construção do conhecimento que está implícita nessas falas? O que é, qual é o papel do educador ou da universidade, não importa, numa perspectiva em que essas situações são explicitadas e são colocadas? O que vocês acham? Alguém vai responder? Querem resposta, né? E aí, gente? Qual é a concepção de conhecimento aí? Fala lá. Penso que é naquela perspectiva histórica, né, do início da extensão, em que um conhecimento é estático e produzido de um lado e simplesmente o outro recebe pacientemente, né, o que vem de fora, e o que vem dele, né, não vai ser considerado de nenhuma forma, eliminando a possibilidade desta relação de mão dupla que a professora Cláudia já tinha mencionado, que é o que vem avançando no processo de extensão. Legal. Então, uma coisa que a Eulália está trazendo para a gente, que é a professora Eulália, desculpa, é justamente essa ideia, né, de uma transmissão horizontal e de nem necessitar ouvir o outro para saber o que é importante para o outro. Então, veja, muitas vezes, nós educadores, tanto no processo de ensino, como no processo da relação com a sociedade, com diferentes, temos uma postura onde, antes das pessoas se pronunciarem, mostrarem sua visão de mundo, que leitura, suas concepções, nós já diretamente damos respostas às questões, a muitas questões que elas muitas vezes não se fazem. Tá? Ou, uma outra perspectiva. O projeto é trabalhar aquilo que vai usar na profissão. É isso que eles querem. Qual a diferença, nessa segunda fala, de perspectiva em relação às outras? Nas outras, a Eulália destacou bem que eu vou lá e levo um conhecimento para o outro. Mas nessa segunda, qual é a perspectiva? Parece que eu ouço a demanda. Ouço ou não ouço? O que é que vocês acham? Eu suponho. Hã? Eu suponho. Pois é, eu suponho. E mais, mesmo que, veja, isso é típico não só em propostas desse tipo, isso é uma fala recorrente para quem já trabalhou com educação de jovens e adultos, com colegas que trabalham com educação de jovens e adultos, onde você tem um extremo diferente, onde você vira e fala: o que é que vocês querem? Ah, eu quero um conhecimento prático para resolver meu problema, para eu ingressar no mercado de trabalho. Ok. Então, meu papel aqui é esse. Estou atendendo a comunidade dentro dessa perspectiva. Como se fosse uma situação antagônica à outra. O que é de comum nas duas perspectivas? É aquilo que Paulo Freire vai trazer para a gente, que é a ideia de um monólogo. O monólogo pode ser tanto da ponta de quem coordena o processo de construção do conhecimento, o processo de ensino-aprendizagem, das suas diferentes instâncias e espaços, como também na perspectiva de que eu faço o que as pessoas pedem. Entende? Quer dizer, eu tenho aqui duas perspectivas diferenciadas. De novo, não, que eu não sou gago. Então, o que é conhecer para Freire? Conhecer é o ato através do qual o sujeito, transformado em objeto, recebe dócil e passivamente os conteúdos que o outro lhe dá ou impõe. Aquela perspectiva de extensão que na outra citação Freire já destaca. Requer sua ação transformadora sobre a realidade.
Então, conhecer é atuar transformando. Se eu não atuo transformando, eu não estou produzindo conhecimento no sentido que ele vai chamar até, no sentido pleno, que ele vai chamar de ciclo gnosiológico, né? Que é a produção de um conhecimento que no fazer eu faço e transformo, né? E aí, essa transformação, ou seja, essa praxis, me leva à construção de um conhecimento. Quer dizer, eu também aprendo na reflexão, mas também aprendo na ação. Uma compreensão ou um processo de construção do conhecimento que se restringe ao plano da reflexão, ele não atinge sua plenitude. É isso que ele está falando para a gente, né? Requer sua ação transformadora sobre a realidade e reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer. Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. Olha, o que ele está falando para a gente? Que uma prática extensionista, no sentido que ele está dando a palavra, é uma prática onde você coisifica as pessoas, onde você transforma os sujeitos em objeto. É uma prática reificadora, né? Ele fala, olha, conhecer não é tarefa de objeto, é tarefa de sujeito. Por isso mesmo é que no processo de aprendizagem só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, transformando-o em apreendido. Ou seja, o conhecimento deixa de ser algo externo ao indivíduo e passa a ser, né, algo do próprio indivíduo. E, portanto, pode reinventá-lo. Ok? Que relações precisamos estabelecer entre conhecimento científico, conhecimento universalmente sistematizado e a realidade sociocultural para aquela formação cidadã anunciada como projeto, né, pedagógico dentro do próprio projeto do PDI, por exemplo, aqui no caso da nossa instituição. Quais as possibilidades de assumir pontos de partida, né, e o ponto de partida do conhecimento, num pressuposto que, evidentemente, desde Kant, não é uma coisa só freudiana, de Kant para cá, você só constrói conhecimento a partir de um problema. Se não há problema, não há construção de conhecimento. Portanto, no processo de ensino-aprendizagem, onde eu levo um problema para o outro, deposito sobre o outro um conhecimento que para ele não faz sentido e significado, não há construção de conhecimento. Portanto, vamos dizer assim, o início desse processo de comunicação, de diálogo, ele passa pela elaboração, pela caracterização de um problema. Ok? Isso no processo de ensino-aprendizagem, na extensão e por aí vai. E na própria pesquisa, né? A gente vai começar a fazer uma pesquisa, alguém está interessado em trabalhar, a Renatinha, né? Volta às luzes e resolve voltar para a educação. Hoje ela está, né, fazendo educação pico, está trabalhando com ecologia. Ela vira e fala, eu gostaria de fazer mestrado na área de educação. Eu vou perguntar para ela, qual é o seu problema? Se ela perguntar, não tem problema nenhum, tá certo? Eu vou falar, bom, então vai em busca de um para você produzir conhecimento. Olha, esse processo, claro, na pesquisa, também é a referência fundamental para todas as práticas de produção de conhecimento. Portanto, no processo de ensino-aprendizagem, portanto, no projeto de extensão. Então, nós podemos pensar o seguinte, eu tenho um conhecimento sistematizado, universalmente sistematizado, né, pela comunidade científica, onde ela elabora um problema, uma prática de extensão. E aí, eu vou garantir o acesso da sociedade sobre a visão de realidade da comunidade. Aqui eu estou falando de uma perspectiva, então, transmissível de conhecimento, ou um extensionismo bancário. Ou seja, eu olho para uma comunidade, percebo eu como educador, ou eu como professor universitário, olho e falo, vocês têm um problema aí. E eu seleciono o conhecimento e vou lá e levo, né, na perspectiva de doar ou de levar respostas a essas questões que a comunidade não se faz. Uma segunda perspectiva, o foco do problema está especificamente com a comunidade. Eu preciso que se forme mais engenheiros de produção.
Então, é essa demanda. Ou eu preciso da formação de técnicos para atuar melhor na informática que eu estou implementando na minha indústria. Ou qualquer questão desse tipo, onde a ênfase é em cima de um problema que quem traz é uma comunidade, é a sociedade. E aí, qual seria essa prática? Eu atender passivamente uma demanda. Dentro dessa perspectiva, eu teria o que eu estou chamando aqui de uma perspectiva culturalista passiva, no sentido de que o aspecto cultural, né, não é questionado, os sentidos, os significados que você traz, e eu teria, então, normalmente, esse extensionismo tecnicista. Muitas vezes, as relações com grandes empresas se dão muito nessa perspectiva, né? E isso é justificado a partir daí. E tem uma terceira perspectiva, que é essa que a gente está falando a partir de Freire, onde o problema nem está apenas na leitura dos educadores e nem apenas na leitura da comunidade, mas na relação tensa entre essas duas visões de mundo. Então, o problema é um problema, que é esse que estou falando, que é a perspectiva comunicativa, onde eu tenho uma realidade que tem diferentes leituras. A leitura que a comunidade acadêmica, ou, se vocês quiserem, os professores da universidade, o grupo da universidade, faz da realidade. E eu tenho uma outra leitura, que é a leitura que a própria sociedade faz de si mesma ou daquela realidade. Nessa tensão entre as duas leituras que se desencadeia o processo comunicativo. Portanto, o problema não é algo a priori, pelo olhar da comunidade acadêmica, também não é algo exclusivamente a partir de uma leitura, atender uma demanda, a partir do que a sociedade vê como um problema, ou um grupo, mas está na tensão entre essas duas leituras de mundo. A isso que Freire chama de comunicação. Evidentemente que esse objeto é um objeto de interesse, de uma demanda social. Entretanto, há uma demanda. Entretanto, não é um atendimento a essa demanda. É a ideia de procurar transformar as leituras de mundo para superar aquele problema, aquela problemática. Daí, o diálogo ser um diálogo obrigatoriamente problematizador. Ok? Está claro, pessoal? Como essa noite eu não sei, tudo bem. Alto baixo. Educação como comunicação. Então, olha só. É necessário que, na situação educativa, educador e educando assumam o papel de sujeitos cognoscentes. Veja, naquela situação anterior, na primeira perspectiva, só a comunidade científica, a comunidade acadêmica, é o sujeito cognoscente. Na segunda, só a sociedade. O que Freire está destacando aqui, que ambos precisam assumir essa perspectiva. Mediatizados pelo objeto a ser conhecido, cognoscível. A nada disso nos leva a pensar o conceito de extensão. Esta é a razão pela qual, se alguém, juntamente com outros, busca realmente conhecer o que significa sua inserção nesta diversidade de sujeitos em torno do objeto cognoscível. Ou seja, sem as leituras de mundo, sem as diferentes perspectivas sobre uma determinada problemática, não há diálogo e não há produção de conhecimento. Há depósito, a perspectiva de você levar ao outro, estender ao outro um conhecimento. Volto a repetir, nós estamos discutindo aqui a questão da extensão, que é o contexto. Eu digo, isso, evidentemente, Paulo Freire, nessas citações, a extensão, a comunicação, está falando dentro da sua perspectiva extensionista, mas isso nos remete ao processo de ensino-aprendizagem da universidade, ensino fundamental, médio, por aí vai.
conhecimento instrumental ou crítico, adaptativo ou transformador? Ora, se eu pego, o objeto de conhecimento é um conteúdo científico em si mesmo, que eu preciso estender ao aluno, qual vai ser a minha perspectiva? Uma adaptação à realidade vigente. É claro? Eu quero aumentar a eficiência na formação desse indivíduo para que ele tenha uma inserção passiva num contexto social dado. Aqui não cabe transformação. Aqui o que cabe é a adaptação. Que se a gente pega muitos documentos, inclusive no campo da educação, se a gente lembrar na época do Paulo Renato, por aí vai, a ideia de transformação está muito ligada a transformar o sujeito para se adaptar à realidade. E claro, no âmbito da educação, há sempre uma disputa cultural entre significados. E aí você começa a dar um sentido e um significado totalmente diferente. Olha, uma concepção de conhecimento comunicativo, os sujeitos são educadores e educandos, o objeto de conhecimento é a realidade concreta, a partir das suas leituras de mundo. Ambos estão num contexto social. E, portanto, a ciência está a serviço da transformação. Portanto, o recorte epistemológico, o recorte que eu faço a partir da teoria do conhecimento, aqui, depende da relação entre esses sujeitos em relação ao objeto de realidade que é tomado como objeto de estudo, ou de pesquisa, o que for. E a ciência, então, está a serviço dele. Ela não se justifica em si mesma. Portanto, o conhecimento, na segunda perspectiva crítica, é meio, não é fim. E eu só posso avaliar, vamos dizer assim, a eficiência do sistema de ensino-aprendizagem a partir do momento que esse conhecimento é apropriado por esse indivíduo e pelo uso social, pelo uso crítico disso na intervenção, na transformação da realidade vigente. Ok? Olha, uma outra questão muito forte, que muitas vezes a gente fala entre freirianos, eu tenho uma colega freiriana aqui também que sabe muito bem do que eu estou falando, é falar assim, em Paulo Freire, o educador medeia, e é medeia, palavra feia, medeia o processo de ensino-aprendizagem. Não é nada disso. Ele não está num processo, como na perspectiva extensionista de construção do conhecimento, onde a universidade faz uma doação para a sociedade, para a comunidade, do conhecimento científico que ela acha mais relevante. Numa perspectiva comunicativa, a mediação é a própria realidade. Ou seja, os sujeitos educando, os sujeitos educadores, em relação de construção do conhecimento, a partir de diferentes visões de mundo. Portanto, volto a repetir, é uma tensão, não é um jogral, tá certo? Não é todos falando a mesma coisa, que é uma ideia pobre de diálogo, que muitas vezes, de uma maneira recorrente, as pessoas associam a Paulo Freire. Não é disso que se trata. Diálogo para Paulo Freire exige uma situação central, que é uma situação que, na perspectiva de um grupo, é um conflito fatalista, e do grupo que coordena esse processo, aquilo é entendido como uma contradição social. Portanto, eu tenho leituras distintas, mediadas por uma realidade, por um problema. Isso na busca, claro, contradições do plano da materialidade, da cultura, do social, do econômico, e por aí vai. Então veja, eu trouxe aqui, essa citação já é do Pedagogia do Oprimido, mas só para deixar claro o ponto de partida para esse processo comunicativo que Freire fala. Então, para muitos, Freire menciona, a realidade concreta de uma certa área se reduz ao conjunto de dados materiais
ou de fatos cuja existência ou não, do nosso ponto de vista, importa constatar. Os dados frios. Eu vou lá, visito a favela, visito as escolas estaduais, municipais da região. Eu, como educador, eu já fiz isso, né? Se diga, porque senão parece que está falando do umbigo alheio. Eu já fiz isso várias vezes. Falo, olha, aqui para mudar, para melhorar a qualidade do ensino, isso e isso tem que acontecer, né? E aí ele fala, para mim, né, para ele, Paulo Freire, a realidade concreta é algo mais que os fatos ou dados, tomados mais ou menos em si mesmos. Ela, essa realidade, é todos esses fatos, todos esses dados, mas a percepção que deles esteja tendo a população neles envolvidos. Ou seja, sem ouvir a comunidade, sem perceber a visão de mundo dessa comunidade, sem desencadear um processo, uma pesquisa qualitativa, para eu perceber, não há processo comunicativo. Portanto, eu tenho duas leituras, vou repetir. Aquela que eu olho e percebo aquela situação, que para mim é uma situação absurda, e a leitura do outro. Uma situação que eu muitas vezes cito, inclusive em sala de aula, que é recorrente. Uma vez eu estava trabalhando numa escola de periferia de São Paulo, né, fui professor de rede pública durante 25 anos, e aí resolvi fazer uma pesquisa de campo. E aí entramos em algumas casas, na favela, alguns barracos, e aí perguntamos, como é que é aqui a vida? Aqui é legal, as pessoas falando, tudo bem, então. Tá, aqui é questão, por exemplo, da luz, da água. Não, aqui a água é legal, tem 3 vezes por semana a água. Eu falei, nossa, só 3 vezes? Como a senhora explica esse problema? Ela falou, que problema? Olha, de onde eu vim, eu tinha que carregar água na cabeça durante, sei lá, 2, 3 quilômetros, lata d'água. Aqui eu tenho 3 vezes por semana, é só reservar. Eu resolvi o problema. Por que eu estou trazendo, né, essa situação simplória aí só para a gente discutir? Porque aquilo que eu vejo como um problema, pode ser que o outro veja como uma solução. E se eu partir daquilo como um problema para discutir com o outro, ele pode até, uma perspectiva de, né, mais educada, mais simpática, falar, ok, então. Mas para ele aquilo não faz sentido, significado nenhum, e não vai levar a nenhum tipo de transformação. Tá certo? Talvez o problema, por exemplo, nessa favela, era não estarem, eles estavam se cotizando para comprar uma antena para pegar a Globo na época. Isso lá para os anos 92, 93. Evidentemente que esse não é um problema tão relevante para os professores. Por outro lado, eu não posso começar por aquilo que é problema para a gente. Eu preciso ver o que é problema para o outro, para nessa atenção, nessa leitura diferenciada, a gente buscar uma construção do conhecimento que leve, então, a uma perspectiva transformadora. Né? Portanto, voltando lá, uma perspectiva comunicativa, tanto ensino, pesquisa e extensão, toma a realidade sociocultural concreta, né? Concreta no sentido de suas dimensões materiais, sociais, culturais, como objeto de estudo. Evidentemente que a comunidade, né, envolvida na pesquisa, ela tem como um problema algo que muitas vezes ganha uma certa especificidade. Mas talvez por isso a coerência na produção desse conhecimento muitas vezes seja muito maior em relação aos processos de ensino-aprendizagem e aos processos de extensão. Portanto, uma perspectiva comunicativa da relação, ou da relação, sem relação, queima até o microfone. Então, a perspectiva comunicativa para a relação à universidade e sociedade, na produção de conhecimentos críticos, eu preciso buscar essa tensão, né, onde realidades, conflitos socioculturais presentes, essa tensão dialógica, onde, para uma determinada comunidade, aqui no caso acadêmica, a universidade, eu vejo esses problemas como um limite explicativo da comunidade em relação ao problema, uma contradição social. Enquanto que a visão da comunidade sobre aquele problema, sobre aquela realidade, é vista de maneira fatalista, como uma situação limite. Estou usando conceitos, categorias freirianas. Situação limite, diálogo,
Tá certo? Limite explicativo, contradição. Portanto, olha só. O que a gente está tratando aqui como esse problema é o que Paulo Freire chamou de tema gerador. Só que a palavra tema gerador foi usada de uma maneira inadequada, até porque durante todo o período da ditadura militar, boa parte, para não dizer toda a obra de Paulo Freire, foi incorporada fora do seu significado original. Né? Como ele ele chegou a participar de projetos de alfabetização no Nordeste, teve um destaque internacional, muitas vezes usavam Paulo Freire, método Paulo Freire, tema gerador, palavra tijolo fora do contexto. O Mobral adotava a palavra do Oiapoque ou Chuí, onde para Freire o sentido tijolo era para aquele sujeito que trabalhava a partir do tijolo. Ou seja, esse esvaziamento da intenção política da prática educativa de Freire foi uma coisa recorrente e até hoje Em vários espaços da universidade, principalmente no Brasil, você percebe leituras totalmente equivocadas da perspectiva epistemológica de Freire. Internacionalmente ele é muito mais aceito, inclusive. Né? Então, o processo de construção e acesso ao conhecimento sistematizado tem um papel fundamental na prática educativa comprometida com a formação ética dos cidadãos. Quem está dizendo isso? Henrique Dussel, não é mais Freire, né? É um sociólogo e filósofo argentino, trabalha na Universidade do México. Também ele fugiu da Argentina lá na época da ditadura e trabalha desde lá. Então veja, não se trata, portanto, de se menosprezar o conhecimento científico, mas é buscar a sua relevância, é buscar qual o conhecimento científico é pertinente na perspectiva de atender a uma mudança de visão de mundo de uma comunidade e para agir nessa comunidade de maneira diferente. Que, para mim, é a grande perspectiva de um projeto de extensão crítica e mesmo de qualquer prática de construção do conhecimento da universidade. Então, deixar de ser uma imposição domesticadora formal que educa adestrando corpos e mentes a interesses morais individualizados para tornar-se uma criação humana coletiva que transforma a realidade em busca da autonomia, também coletiva. Com a superação das necessidades fundamentais daquilo que para Dussel é a referência da vida, que é a produção, a reprodução e o desenvolvimento da vida humana. Então veja, para desencadear esse processo, Paulo Freire tem um método, que usualmente as pessoas chamam de diálogo, mas esse diálogo tem um começo, meio e fim. Ele não se dá num sentido qualquer. Ele não é um diálogo espontaneísta. Não é você chegar numa sala de aula e falar: e aí, qual foi o assunto? Vamos discutir então a morte do Eduardo Cardoso? Eduardo Campos? Vamos então, vamos discutir então problemas na aviação? E pronto. E aí dialogamos com os alunos. Isso não tem absolutamente nada a ver com Paulo Freire. Isso tem a ver com centro de interesse, isso tem a ver com outras perspectivas pedagógicas motivacionais. Que muitas vezes na extensão, na minha área, por exemplo, eu já presenciei ações na área da educação, na relação universidade, escola pública, onde, na maioria das vezes, era centro de interesses. Onde você não levava uma transformação na leitura do papel da ciência na vida dos cidadãos, nem daquela comunidade, nem daqueles professores, mas, na maioria das vezes, você apenas aumentava a eficiência de um modelo já instituído. Então, aí Freire fala que não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos. Portanto, todo objeto disso tudo parte de um pressuposto de uma contradição, de uma injustiça social, de um processo onde há um sofrimento humano a partir das relações sociais estabelecidas. Portanto, parte de práticas desumanizadoras que para alguns, só para a comunidade em geral, aceita de uma maneira fatalista, sempre foi assim, sempre será. E
numa perspectiva crítica de acesso à ciência, é justamente superar essa visão, buscando transformações. Então, a mudança do mundo implica a dialetização entre denúncia da situação desumanizante e o anúncio da sua superação. Obrigatoriamente nessa sequência. Dialogar em Freire é denunciar para ir juntos construírem um anúncio. Denunciar significa o quê? Desencadear um processo problematizador de desconfiança sobre aquela situação desumana que muitas vezes é aceita de uma maneira passiva. Para ir, superando aquela visão fatalista, construir juntos, usando o conhecimento científico e todo o conhecimento sistematizado, propostas de superação daquela atividade, daquela prática. Olha, eu não estou só fingindo que estou olhando para ela, estou olhando mesmo. Pode ficar chegando mesmo uns 15 minutos, eu mato essa história. Então veja, diálogo em Freire tem uma sequência clara. Primeiro, romper com a interdição do discurso do oprimido. Direito à voz. Como é que eu desencadeio um processo, vamos trazer aqui para o plano de extensão, numa perspectiva crítica, comunicativa de Freire? Primeira coisa, eu vou à comunidade ouvir. Volto a repetir. Eu não vou ficar passeando de Kombi, certo? Acho que Kombi nem existe mais. Sobre a comunidade, não, parou de existir, não sei. Nossa, sacanagem. Você tem uma Kombi? Que inveja. Bom, é amarela e branca? Bom, enfim. Eu não vou lá ficar passeando, olhando e fazendo a minha análise e construindo nos gabinetes ou no escritório uma proposta. Eu também não vou fazer uma visita ao espaço físico, por exemplo, que no meu caso, né, dos projetos que me envolvi nas escolas, e chegar lá e falar assim, olha, a deficiência é essa. Ou fazer uma avaliação dos alunos e, a partir dessa perspectiva, propor um novo modelo ou uma nova apostila para que os alunos, para que os professores acabem adotando, né? Eu vou ouvir a leitura de mundo, a perspectiva, o que eles veem como problema, como proposta inicial. A partir daí, eu vou caracterizar essas denúncias, né? Essas situações de opressão. Vou buscar, a partir daí, então, um distanciamento crítico dessas propostas desumanizantes, né? Percebendo tanto resistências da comunidade no sentido de tentar superar, mas também suas visões limites, fatalistas. Aí eu vou fazer o recorte do conhecimento científico pertinente para a superação daquela visão de mundo. Aqui, Paulo Freire vai chamar isso como o nível da consciência coletiva. Continuando. Ora, a partir da consciência, eu vou concluir o processo praxeológico. Ou seja, eu vou propor ações transformadoras no plano agora de agir e mudar aquela realidade. Nesse sentido, nós podemos falar em conscientização. Portanto, há uma diferença muito grande entre a perspectiva de construção do conhecimento em Freire e de outros autores. Na maioria das vezes, a gente vê que o plano da consciência é o plano suficiente. Para Freire, o ciclo só se fecha quando essa consciência se transforma numa ação efetiva na realidade. Tá? Volto a repetir aquilo que eu falei há pouco, é a questão do ciclo gnosiológico. Portanto, dialogicidade com prática problematizadora para o protagonismo sociocultural. Então, não há diálogo sem prática de problematização. Então, veja, problematizar é o processo de eu começar a refletir, levar as pessoas a refletirem coletivamente sobre a denúncia, sobre a situação de desumanização. Então, a problematização para Freire é a reflexão que alguém exerce sobre o conteúdo, fruto de um ato, ou sobre o próprio ato, para agir melhor com os demais da realidade. Desse modo, a concepção educativa que defendemos e que estamos sumariamente colocando como conteúdo programático gira em torno da problematização das relações homem-mundo,
Não em torno da promoção do homem isolado do mundo, nem desse ele, mas as relações indicotomizáveis que estabelecem entre ambos. Quer dizer, o homem é um sujeito histórico, dentro de um determinado contexto, e é nessa tensão que é essa pronunciação. E por último, pessoal, eu só vou tentar aqui trazer para vocês, é só um pouquinho mais devagar. Veja, por exemplo, um projeto de extensão com uma perspectiva, com um pressuposto dialógico, comunicativo e freio. Então veja, eu vou lá para a sala de aula, por exemplo, de uma escola pública, de uma escola de periferia, e vou perceber no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula conflitos e contradições em leituras de mundo e na forma de compreender. Isso pode ser questões de violência, pode ser questões de preconceito, desigualdades, leituras de mundo equivocada, negação de si mesmo. Quem já trabalhou em favela, nesses lugares, sabe como as pessoas negam a sua própria história. A partir daí, vou problematizar e tentar compreender que aquela sala de aula está num contexto de uma escola, e ao problematizar, perceber que essa escola está num contexto de comunidade, de uma realidade social mais ampla e vigente. Não há processo crítico de construção de conhecimento para Freire se eu não pegar a parte e relacioná-lo com o todo. Portanto, aquela ideia de ficar preso ao bairro, de ficar preso ao momento, existem várias propostas educacionais e de construção de conhecimento aí, mas elas não têm uma fundamentação freiriana, por mais que muitas vezes digam isso. Então, a partir dessa análise contextualizada, eu posso fazer e construir uma seleção crítica de conhecimentos e de conteúdos interdisciplinares para fazer uma transformação da realidade. Então, uma perspectiva de construção do conhecimento, ensino, extensão, em qualquer relação formal ou não formal, para Freire, obrigatoriamente, eu tenho dois movimentos. Um, que vai da denúncia, da problematização, num processo, primeiro, do diálogo lógico e indutivo, para depois que essa construção contextualizada for coletiva, ele passar a ser um processo dedutivo. O que se espera numa perspectiva freiriana de ensino-aprendizagem ou de extensão, que é a seleção do objeto de estudo, que é a organização metodológica das práticas, leve a um coletivo a refletir a relação parte-totalidade para retornar à parte de uma maneira crítica e transformadora. Para ele, isso, e que eu entendo que são pressupostos comuns, por exemplo, ao PDI da UFSCar, é uma educação com qualidade social. Bom, fico aí à disposição para conversa, já que durante o processo, fora Eulália, ninguém mais conversou comigo. Fica clara a perspectiva extensionista e, na realidade, comunicativa de Freire, com uma diferença em relação às propostas, que usualmente elas são produzidas, vou repetir em termos gerais, né? São produzidas por um grupo de especialistas que são depositados, ou esse grupo de especialistas, muitas vezes, a partir dos interesses de uma elite econômica, se coloca simplesmente a serviço dessa situação. Por favor. Obrigado pela palestra, muito bacana. Eu queria colocar uma questão, né? Por exemplo, do ponto de vista dessa organização, né, nós temos uma centena de projetos de extensão. E ao observar a leitura que se apresenta, né, já que o Paulo Freire apresenta, que você traz aí para a gente, eu fico imaginando como seria, por exemplo, materializar essa perspectiva naquilo que se faz hoje na universidade. Imagina que você fosse o pró-reitor de extensão. O que você faria, por favor? Como que a gente faz essa transformação? Quais são os limites? Né? Eu acho que uma coisa que eu acho, do ponto de vista da realidade objetiva, né? Quais são os limites que a gente tem que enfrentar e como lidar com isso? E outra coisa, você acha que a perspectiva freiriana
se aplica a qualquer tipo de problema? Eu vou começar pelo segundo. Sim. Vou repetir, quer dizer, a posição de Freire, né, a sua epistemologia se baseia nisso, quer dizer, o homem, né, e é uma posição ontológica mesmo, né, ele só vai construir conhecimento a partir do que é uma demanda, do que é um problema para ele. É na escassez, na dificuldade, na necessidade, e aí nos diferentes instâncias materiais, sociais e culturais, que ele vai produzir. Então, dentro dessa perspectiva, em qualquer situação. Evidentemente que muitas vezes nós construímos conhecimento apesar da visão bancária da educação, mas não pela visão bancária. É porque parece que, para cada um de nós, de maneira diferenciada, alguns conhecimentos abordados dessa maneira bancária fazem sentido, e outros não. Então, eu acabo tendo uma aprendizagem diferenciada num contexto, né, muitas vezes autoritário de educação. Em relação à primeira, claro que é uma coisa super complexa. Mas eu digo assim, uma iniciativa, por exemplo, que o próprio fiscal já teve em relação à reflexão sobre a docência, né? Formar encontros, congressos, no início do ano, debater, que é no caso do ensino, como um processo formativo, porque o que a gente está discutindo aqui, que vamos dizer assim, você falou assim, qual o grande obstáculo? Para mim é a postura antidialógica, não é a prática em si, mas é a perspectiva que muitas vezes, quanto maior, vamos dizer assim, a modalidade ou a implicação do nível, no caso do nível superior, parece que a postura docente é mais arrogante. Então veja, um conceito fundamental em Freire, tem muito a ver com isso, que muitas vezes trata de uma maneira piegas, não tem nada a ver, porque fé, esperança e humildade em Freire é uma perspectiva da teoria do conhecimento. Quer dizer, o pressuposto é estar aberto ao diálogo. E desencadear um processo formativo onde, efetivamente, o que vai surgir é uma recriação. Estamos discutindo aqui um movimento, né? O produto, os momentos históricos desse movimento variam. Mas para isso eu preciso ter um coletivo, um grupo, com essa preocupação. E eu acho que a grande dificuldade é essa postura, né, do eu sei, é assim mesmo, isso não funciona, não vai dar para fazer. Então, como política institucional, eu veria as possibilidades, com as pessoas abertas a esse tipo de postura, de formar grupos formativos que começassem a tentar implementar. Eu acho que essas coisas, elas funcionam. Eu, durante muito tempo, trabalhei como assessor de prefeituras, de administrações populares, que queriam desencadear uma educação popular crítica freiriana, né, durante muito tempo. O que a gente percebe nas redes públicas, ensino fundamental, médio, é justamente isso. Essas coisas têm espaço, mas é com uma minoria, e a exigência inicial é uma postura aberta à discussão. E, portanto, não é uma aceitação tácita do novo, né, uma adesão passiva. Isso é a reprodução, é você trocar 6 por meia dúzia. Mas é a postura assim, vamos discutir. Estou incomodado, algo não está funcionando. Né? Vamos buscar por que não está funcionando. Na hora que eu tiver meia dúzia de colegas com esse tipo de preocupação, eu acho que já deu um grande avanço. Então, é essa a visão. O meu comentário é porque eu também li a obra, estudei bastante, e eu gosto muito, Gouveia, quando o Paulo Freire faz a discussão da extensão, né, ele usa um conceito, ele cria um conceito de invasão cultural. Eu acho que, assim, quando a Cláudia falou sobre o projeto Mais Telecentro, eu enxerguei isso, né, assim, o quanto que o projeto Mais Telecentro não fez a invasão cultural, né? Que aí, diante de tudo que você apresentou aqui, né, eu queria reforçar, porque como a maioria jovenzinhos aqui, estudantes ainda estão iniciando a vida acadêmica, ainda não leram as obras, mas as obras são percebidas, e eu acho que é interessante a gente reforçar a ideia de que existe a possibilidade de uma extensão que não seja invasão cultural, né? Que nessa obra ele vai criticar a extensão
Porque naquele momento a extensão se apresentava como invasão. Mas hoje a UFSCar já vem com outra discussão, né? E eu acho que daí a proposta do governo de pensar grupos, de pensar processos de formação para transformar os projetos de extensão, vem justamente no sentido da gente recuperar esse debate. Porque, infelizmente, a formação dos futuros pesquisadores e dos futuros educadores ainda não passa por esse debate, né? Então, essa obra eu recomendo, né? Quero parabenizar o governo por trazê-la, porque para quem quer fazer um trabalho de fato, pensando em ensino, pesquisa e extensão interligados, né? A gente precisa... Com qualidade social. E com qualidade, compromisso não político, né? Técnico. Exatamente. Então a gente precisa sair dessa postura de que nós acadêmicos é que vamos levar o conhecimento, a sabedoria, né? A resposta, e se colocar numa posição de humildade, de aprender com a comunidade, porque muitas vezes é a comunidade que vai nos ensinar, né? Então, e aí por isso o livro, para registrar o que a gente também aprendeu, né, no caminho. Então, eu só queria fazer isso. Então, esse semestre passado, eu tenho trabalhado no PIBID, que é um programa de extensão também da universidade. E é com muita alegria que a gente vê também, estudando com você, o Extensão e Comunicação, que é um projeto que a gente não leva uma coisa pronta. A universidade não chega e fala assim, ó, vamos fazer isso, aquilo, e é super legal, aceita aí que as crianças vão amar. A gente entra na escola, conversa com os professores, com as próprias crianças, ouve a demanda daquele lugar e, a partir disso, cria com eles alguma coisa, né? Então, a princípio, eu não tinha ideia de como funcionava essas coisas. E é muito legal você ver que você não está impondo uma coisa, que você não está chegando lá como eu sei o que eu estou fazendo e vai valer a pena para vocês. Se vocês estão gostando agora, mais para frente vai ser bom. É legal construir. Você vê que você está no mesmo patamar daquelas pessoas. Né? Me permita uma observação. Sim. Cuidado. A gente não pode confundir uma situação de relação horizontal entre relação onde eu, de uma maneira passiva, aprendo também lá com a comunidade, apenas. Volto a repetir, isso também é monólogo. É claro? O objeto, e aí tem uma situação pessoal nossa, com o Rafael, em relação a um trabalho que vocês fizeram de educação ambiental, a gente viu perfeitamente. Quer dizer, eu tenho uma leitura de mundo, tá? Tem seus avanços comunitários, lá que eu coleto com meus alunos, eu tenho uma outra leitura. E é da atenção, onde os dois polos se colocam, e não apenas um deles, que é o risco do outro extremo, né? Daquela visão de atendo demandas, que eu estava tentando colocar, que se dá essa construção respeitosa, humilde, mas politicamente propositiva e transformadora, né? Assim como eu não posso, numa perspectiva tecnicista convencional, negar o sujeito educando, negar a sociedade, eu não posso, numa perspectiva também que também nos leva a uma visão não do diálogo, mas do monólogo, me autonegar e fazer um atendimento passivo. Volto a repetir, então, é nessa perspectiva. Você se lembra que era uma problemática ambiental que para as pessoas não era, e vocês vinham com um problema diferente. Foi dessa tensão. Eu falo isso porque muitas vezes, nem sei se era isso que você estava querendo colocar, mas eu aproveitei a chance e já coloco, porque muitas vezes a leitura que se faz de Paulo Freire é que Paulo Freire enfatiza exclusivamente a escuta. Não, a escuta é o ponto de partida. A discordância, por isso a problematização. Certo? É uma ideia. E esse alguém, isso eu vi o Paulo Freire, quando ele foi secretário de Educação, eu trabalhei numa equipe lá da Secretaria de São Paulo, e ele falava, olha, o educador, o coordenador, ele tem que estar pelo menos um palmo, né, à frente da discussão que ele está coordenando. Esse um palmo é a capacidade de problematizar. Tá? Então, são os dois polos, é isso mesmo, mas não vamos negar nenhum deles, né? Mas garantir dialeticamente
que ambos se relacionem a partir de um objeto. Boa noite a todos. Professor, uma coisa que me incomoda bastante, assim, principalmente aqui no estado de São Paulo, eu também não conheço muito como funciona a educação em outros estados, né? Mas aqui do estado de São Paulo tem alguns pontos específicos que a gente percebe que limitam muito qualquer perspectiva freiriana ou qualquer outra perspectiva mais humanista de educação. A gente percebe que... Humanista não, Humanizadora. Humanizadora, isso, humanizadora. Pensei, mas não falei. Por exemplo, hoje a gente percebe uma preocupação muito grande com o conhecimento específico, por exemplo, português e matemática. Lá nas escolas estaduais que a gente frequenta, com residência educacional, programas de extensão mesmo, que a UFSCar nos promove, e o governo federal também promove esses programas, a gente percebe que os professores têm dificuldades imensas de sair daquilo que é necessidade, assim, imposta a eles pelo governo, e transformar de forma simples a educação na sala de aula algo mais interessante para os alunos. A gente percebe só essas discussões sobre os índices de matemática e português, e nem a questão do vestibular tanto. Parece que é só assim, olha, esse aluno precisa fazer contas básicas e aprender a escrever e entender alguma coisa porque ele precisa trabalhar. Isso que a gente percebe na educação hoje. Como a gente poderia, sei lá, aconselhar esses professores que têm um número enorme de tarefas para cumprir? Você percebe que cada vez mais tem uma tarefa a mais para esse professor cumprir, um calendário, agora tem esse portal eletrônico que eles vão ter que passar as notas tudo através de um portal disponibilizado pelo computador, enfim. Cada vez mais atividades burocráticas para esse professor da rede pública fazer, enfim. Como que ele poderia trabalhar? O que ele poderia fazer, sendo que tem um sistema todo contra ele? Bom, primeiro a gente tem que deixar claro que esse sistema, né, que é contra ele, que reproduz algo que, na tradição da educação, principalmente numa perspectiva, né, colonizadora, eurocêntrica, que nós somos sujeitos, e mais principalmente, né, com os últimos governos do Estado de São Paulo, que reforçam cada vez mais isso, o educador não é sujeito, é objeto. E como de vez em quando tem umas resistências e reage à situação de objeto, eu preciso passar bastante tarefas. E se ele me obedecer muito bem, no final do ano eu dou R$300 para ele. Para quê? Para comprá-lo. É uma prostituição pedagógica. Você vende a sua alma por R$300. Olha, as dificuldades, eu vou te repetir, são enormes, os obstáculos. Né? Eu só quero dizer que isso não é de agora. Na época do Paulo Renato como ministro da Educação, depois como secretário de Educação em São Paulo, isso é implementado a partir de órgãos internacionais que financiam esse tipo de perspectiva, porque não é uma questão de, o complô, não. Nesse momento tem sim pessoas da elite econômica mundial pensando em como segurar processos que questionem, que critiquem, que transformem a forma como as coisas são organizadas. Então, existe, não estou falando que tudo vem disso, mas isso é real, é concreto e vira políticas. O educador, e aí eu te digo um professor de 25 anos de escola pública, que comecei reproduzindo esse modelo da maneira. Acho que o primeiro passo é a tomada de consciência. E tomada de consciência, consciência a gente não transmite. Se eu quero ajudar, eu desencadeio a capacidade de problematizar. Para colocar o outro em movimento. E não para dar uma resposta pronta, porque também não temos. Mas devolver a ele a desconfiança sobre o óbvio da coisificação da prática docente é o primeiro ponto. Ora, eu digo isso porque isso, Augusto, foi minha formação. Tá certo? Quer dizer, eu comecei dentro dessa prática e tive a sorte de cruzar com pessoas que, embora eu tivesse uma leitura política macro, muito próxima da que eu tenho hoje, eu entrei nessa roda viva. Porque você entra nessa roda viva se você não tiver um distanciamento. E esse distanciamento crítico, a gente depende de outras pessoas que vêm e lançam questões que para a gente são óbvias, que a gente nunca pensou, porque foram
incorporados de maneira tácita, de maneira passiva. Né? Como a gente começa a dar aula? A gente entra na escola, a diretora, o secretário, o coordenador, um outro colega fala, ó, você preenche o diário, você chega lá, cuidado, hein? Essa quinta F é jogo duro. Entra berrando. E aí você começa a reproduzir, quer dizer, dominar a turma e não se preocupar com o processo de ensino-aprendizagem é a ênfase que é dada. O bom educador é aquele que não permite que haja um movimento, uma revolução entre os discentes, entre os alunos. Isso que é considerado um bom educador pela escola, pela família e por aí vai. Então, o que eu estou tentando colocar? Primeiro, não existe um produto, algo pronto, e não vai ser a conversa do governo que vai levar. Mas, quanto mais nós tivermos a capacidade de provocar o outro, né, que ele desconfie se o mundo precisa ser assim mesmo como é, se ele precisa reproduzir a educação que ele teve, que ele vai atender passivamente por R$300, né, os ditames, a perspectiva autoritária, né, que pelo jeito temos 50% de chance de continuar existindo, por exemplo, no estado de São Paulo, que há experiências inovadoras assim, como em São Paulo na época do Paulo Freire, como em Porto Alegre, em Caxias do Sul, em várias experiências e por aí vai. A Luz deve ter outras perspectivas, e todos nós temos, de administrações que fomentam uma formação onde o educador é protagonista, e só como protagonista que ele vai levar os alunos nesse processo. Então, hoje, o que dá para fazer é isso, né? Desenvolver a resistência ética ao processo mecanicista, desumanizador, que é implementado com política educacional há mais de 20 anos. Ok? Chega, né, gente? Tudo bem? Eu quero sentar. Gente, muito obrigado pela paciência, foi um prazer, tá bom?